Conta-se, né? Era uma vez uma aldeia que morava aos pés de uma grande montanha, e essa montanha era considerada sagrada. E um dia, nessa aldeia, uma mulher estava prestes a dar à luz. Entrou em trabalho de parto e o marido era primeiro filho. O marido, apavorado, foi correndo chamar a parteira da aldeia. A parteira, uma mulher muito sábia, muito experiente, veio, cuidou dessa mulher, né, dessa gestante, fez o parto dessa criança. Foi um parto bem trabalhoso, mas nasceu um menino saudável. E quando ele nasceu, a parteira viu que ele tinha uma capa verde sobre as costas, de tecido verde, e uma cuia cheia de água, uma cuia pequenininha nas suas mãos, cheia de água. A parteira rapidamente recolheu aqueles objetos e guardou, porque nessa cultura as crianças nasciam com seus dons visíveis, mas as parteiras tinham que guardar esses dons para que quando chegasse no momento certo, as crianças, já um pouco mais crescidas, começariam a ir em busca de cada uma do que era o seu dom. Então ninguém sabia qual era o dom de cada um. Nem a mãe, nem o pai, ninguém via o que a parteira tinha recolhido. A parteira guardou. E o tempo foi passando, essa criança foi crescendo, né? E ela viveu tudo o que tinha que viver uma criança. As coisas boas, as coisas ruins, e foi crescendo. E a parteira reunia todos esses objetos que ela ia recolhendo de cada criança e ela levava para a montanha sagrada, subia essa montanha e entregava os objetos para um povo que vivia lá no alto. E era um povo muito sábio. E ela entregava para eles e eles guardavam esses objetos numa caverna. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. E essa criança foi crescendo. E até que ele entrou na adolescência. E quando entrou na adolescência, ele começou a se questionar, perguntar para a mãe, perguntar para o pai: será que o mundo tem alguma coisa para mim? Um dom para mim? Será que eu tenho um dom, alguma coisa para dar para o mundo? E os pais não sabiam o que responder, não sabiam. Ah, não sei, todo mundo. Eles falavam assim: ah, todo mundo nasce com um dom, né? Com certeza você também tem. No momento certo, você vai descobrir. E o tempo foi passando e a angústia desse menino foi crescendo. E ele e os pais já cansados, já não sabiam mais o que falar. Eles falaram assim: olha, vai falar com a parteira, porque ela é uma mulher muito sábia, muito experiente, e com certeza talvez ela te dê uma orientação. E aí ele vai procurar essa parteira, que já estava bem mais velha. Mas ela lembrou dele e lembrou do que veio com ele. E aí ele perguntou para ela: será que eu tenho um dom para dar para o mundo? Será que o mundo tem alguma coisa para mim? Qual é o meu lugar aqui na existência, né? E aí a parteira fala assim: olha, todo mundo nasce com um dom. E talvez esteja na hora de você descobrir qual é o seu. Então, eu sugiro que você suba a montanha. E lá eu acho que você vai encontrar a resposta que você procura. E aí o menino foi para casa feliz e contente, falou: mãe, pai, eu vou subir a montanha. Era uma jornada árdua. A montanha era muito alta, bem íngreme, tá? Então era um grande desafio subir a montanha, principalmente para um jovem que não conhecia bem os caminhos, né? E aí a mãe e o pai abençoam ele, a mãe prepara uma comida, prepara água para a jornada e tal, e ele parte, todo cheio de esperança. E aí ele vai andando, vai caminhando. No segundo dia, toda a comida já tinha acabado. E ainda tinha muita coisa para subir.
E esse menino começa a desanimar, será que vou, será que não vou? Mas ele continua subindo. Ele vai, até que quando ele chega lá no alto, ele encontra umas pessoas. E as pessoas pareciam muito bondosas. Ele estava com muita fome, eles acolhem ele, dão comida, dão água. E aí eles perguntam: o que que fez você, tão jovem, subir a montanha? E aí ele diz: ah, é que eu estou buscando uma resposta para algumas perguntas. E aí eles falam: que perguntas são essas? Ele fala: eu quero saber se eu tenho um dom para oferecer para o mundo. Eu quero saber se o mundo tem alguma coisa para mim. E aí os sábios lá do alto da montanha falam para ele assim: ah, vamos que tem uma caverna aqui que costuma guardar objetos sagrados. Então vamos lá, vamos dar uma olhada? Aí o menino fala: vamos, quem sabe você encontra a resposta. E imediatamente o menino se sentiu atraído pela capa verde e pela cuia, pequena cuia que tinha água, guardava água, era uma cuia de guardar água. E ele ficou encantado, nenhum outro objeto chamou atenção, só esses dois. E aí o ancião que estava lá com ele, que sabia que aqueles objetos realmente eram os objetos com os quais ele tinha nascido, falou: olha, então, se você está se sentindo tão atraído por esses objetos, é porque você nasceu com eles, com eles. E quem nasce com essa capa verde e com essa cuia vai se transformar num fazedor de chuva. E lá era um lugar muito seco. Então a chuva era uma coisa muito importante para poder plantar, né? Milho, feijão e tal, abóbora, que eram os alimentos que eles comiam. E ele fala: olha, você vai poder ajudar muito a sua aldeia fazendo chuva. E ele fala: nossa, que legal, né? Mas eu não sei como usar isso. Ele falou: oh, você vai ter que passar por um aprendizado aqui conosco. Eu vou te levar para uma outra pessoa que também nasceu com a capa e a cuia e é um fazedor de chuva aqui do nosso povo. E você vai poder aprender com ele. E o menino vai, passa um longo treinamento com esse outro fazedor de chuva para aprender a ler as nuvens, para aprender a ler o vento, para aprender a conversar com a natureza e poder harmonizar, se harmonizar com ela e trazer a chuva quando fosse necessária. Então ele sabia e ele tinha que aprender também como trazer a chuva na medida certa, na medida do que era necessário, nem a mais e nem a menos. E quando ele aprendeu finalmente a dominar essa habilidade, os sábios do alto da montanha falaram: agora você pode voltar para sua aldeia e usar, oferecer para sua aldeia isso que você aprendeu. E aí o menino volta todo feliz, já era um rapaz feito, já, né? Um jovem adulto, passou bastante tempo lá para aprender tudo isso. E aí todo mundo na aldeia fica muito feliz com a volta dele. E ele começa a fazer chuva sempre que precisava. E a aldeia começa a prosperar, né? Muito alimento, as pessoas bem alimentadas, felizes, a chuva vinha sempre na medida certa, sempre na época certa, e a vida foi seguindo. Mas os sábios disseram para ele: ninguém pode tocar esses seus objetos que são o seu dom. Se alguém tocar esses objetos, isso pode causar um grande problema. Então, o menino sabiamente, sempre depois que ele usava os objetos para trazer chuva, a cuia e a capa, ele escondia, bem escondido, debaixo de uma pedra, dentro de uma outra caverna, próximo da vila. E a vida foi indo muito bem. Até que surgiu uma pessoa que não quis ir atrás, não quis ter o trabalho de ir procurar os seus dons, não quis subir a montanha, não quis ir atrás, isso vai dar trabalho. Ele falou: quer saber? Eu vou pegar o dom de alguém.
E aí ele achou o máximo, falou: não, o fazedor de chuva, ele é muito querido na aldeia. É uma pessoa assim que tem um status, né? Todo mundo depende da chuva. Então, eu vou catar a capa e a cuia desse fazedor de chuva. E ele começa a seguir escondido o rapaz, né? Até que um dia ele descobre aonde estava escondido os objetos sagrados desse fazedor de chuva. E aí ele rouba isso. E fala: agora quem vai ser famoso aqui na aldeia sou eu. E dá-lhe fazer chuva. Ele começa e ele consegue fazer chuva. Só que ele não sabe fazer parar. E ele começa a fazer chuva, mas chuva torrencial. Tudo começa a ficar alagado. A chuva não para. As pessoas começam a ficar com medo de morrer naquele enchente terrível. E as pessoas começam a pedir para os deuses ajudá-los, a salvá-los daquela catástrofe, né? E ninguém sabe que foi o rapaz que roubou os objetos que está fazendo tudo isso. E os deuses se compadecem dessas pessoas e ouvem esses pedidos e param imediatamente com a chuva. E aí eles podem se recuperar, passar por todo aquele período, né, das águas abaixarem e a vida voltar ao normal. Só que os deuses colocam uma condição para eles. Eles dizem assim: ok, a gente vai fazer parar a chuva, mas como isso aconteceu? Porque uma pessoa roubou os objetos do dom de outra. A partir de hoje, os dons vão nascer com as pessoas do lado de dentro e eles não vão ser visíveis e ninguém vai poder roubar. E assim, eles puderam viver felizes e tranquilos dali para frente, sabendo que o dom pertence a cada um e ninguém poderia mais tirar deles. E assim termina a nossa história tão linda. Entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra.